Olá, você é agricultor que está buscando a sua aposentadoria junto ao INSS e tem dúvidas, não sabe quais as provas apresentar junto ao INSS para obter a sua aposentadoria rural. Fica conosco nesse vídeo que nós vamos explicar e detalhar quais são as provas que são admitidas e que podem favorecer na análise do requerimento desta aposentadoria e, obviamente, você conseguir a sua aposentadoria rural. Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e aqui no nosso canal Papo Previdenciário de hoje nós vamos explicar quais são as provas que você, agricultor, deve levar à Previdência Social quando você vai buscar a sua aposentadoria. É importante você ter o conhecimento das provas que possam ajudar, tá certo? Lembrar sempre que provas materiais, documentos, são indícios de provas, né? O INSS, quando vai fazer a análise do requerimento da aposentadoria rural, ele faz uma análise nas provas materiais, né? E também ainda analisa uma espécie de entrevista rural. Ele faz todo um conceito sobre o agricultor, se encaixa, se enquadra nas condições. Analisa o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, até para ver se realmente aquele que está requerendo a aposentadoria como agricultor, se ele não está com vínculo urbano, né? Porque se estiver, aparece lá no CNIS. Lembrar que o fato de ter algum vínculo urbano aparecendo no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, isso não quer dizer que você, agricultor, não vai conseguir o seu benefício como agricultor. Porque às vezes isso acontece, é bem normal isso acontecer, que aquele agricultor, por motivos diversos, né, muitas vezes teve que se afastar do sítio, da zona rural e foi buscar emprego na área urbana e trabalhou algum tempo de carteira assinada. Mas isso aí não quer dizer que você não vai mais conseguir a sua aposentadoria rural pelo simples fato de ter assinado sua carteira de trabalho alguma vez durante a sua vida laboral. Isso não é motivo para que seja negada a aposentadoria rural. O que é importante é quando você vai requerer a sua aposentadoria rural, você está atuando como agricultor. Esse agricultor de subsistência, né? Esse segurado especial, aquele que tem a agricultura para sobreviver com a sua família, aquela agricultura familiar. Então, as provas que você pode colecionar para apresentar junto com o seu requerimento, junto ao INSS, você pode apresentar, por exemplo, declaração de associação rural, de sindicato rural. Você pode apresentar formulário escolar dos seus filhos, né, que comprovam que os seus filhos moram naquela zona rural, que estudam até em colégios, grupos escolares próximo ao sítio, à roça. Você pode apresentar o espelho eleitoral, né, aquele certidão que você busca no Tribunal Regional Eleitoral, que informa como a profissão agricultor. A certidão civil de casamento, por exemplo, que vem dizendo lá, ele agricultor, documentos que evidenciam essa profissão de agricultor. Também, se você participou de frentes de emergência, tem aquele documento da EMATER, é prova bem robusta para o requerimento da aposentadoria rural. Também aquela ficha formulário dos agentes do PSF, aqueles agentes de saúde que passam mensalmente lá no sítio para fazer todo um levantamento dos membros daquele grupo familiar ali do sítio. Tem lá o formulário e tem lá as profissões, então também serve como indícios de provas materiais. O que mais que nós poderíamos elencar? Por exemplo, notas fiscais, notas de recibo de compra de equipamentos que você utiliza nas suas lides campesinas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa compra enxadas, né, escavadores, tudo isso para estocar o mato. Tem documentos, são indícios de prova. Corrobora todas essas provas materiais com a segurança que você tem quando lhe são feitas perguntas sobre a atividade campesina, sobre a atividade rural, né? E quem é agricultor realmente, essa questão das perguntas responde com toda segurança, porque se você realmente é agricultor, trabalha nas lides campesinas, você não vai ter dificuldade
de responder às perguntas de uma possível entrevista, quer seja no INSS ou até mesmo judicialmente, porque às vezes o INSS nega esse benefício e muitas vezes em uma audiência lá na Justiça Federal se consegue, através de depoimentos do autor, através de oitiva de testemunhas, né? Pessoas que moram ali ao lado no sítio, que comprovam, testemunham que você realmente é agricultor, que trabalha ali na roça. Então essa série de documentos que eu falei agora, todas elas servem, auxiliam, corroboram para que você tenha êxito nesse requerimento da aposentadoria do agricultor. Lembrar que o agricultor ele precisa ter 60 anos de idade, não precisa ter 65. O agricultor completou 60 anos de idade, ele junta toda essa documentação e ele comprovando no mínimo 15 anos de atividade rural, ele consegue a sua aposentadoria. E lembrar que esses 15 anos não precisa ser contínuo não, ele pode comprovar agora quando estava requerendo, tipo assim, uns 10 anos e tinha 5 anos lá atrás, mesmo com um intervalo que ele houve carteira assinada, mas lá atrás antes ele tinha 5 anos ou mais. Então esses 15 anos de comprovação não é necessário que seja contínuo, pode ser em intervalos, em espaços de intervalo, contanto que ele comprove 15 anos de atividade rural e quando for requerer esteja no labor rural e tenha 60 anos de idade, obviamente com esses documentos outros que acabei de relatar, vai ser mais tranquilo, eu diria até mais seguro para você conseguir a sua aposentadoria, você é agricultor. Da mesma forma a agricultora, a diferença é porque no caso da agricultora, ela tem que ter 55 anos de idade, não precisa ter 60 anos de idade como o agricultor, nem 62 como é a mulher urbana. A agricultora, ela com 55 anos de idade, comprovando no mínimo 15 anos de atividade rural, também pode ser descontínuo, né? Não precisa ser 15 anos em sequência, ela consegue a sua aposentadoria. E os documentos são esses mesmos ou até outros mais que ela tiver e apresenta lá no INSS quando for fazer o requerimento. Eu falei vários documentos aqui no início do vídeo, mas eu quero dizer a você que a própria Instrução Normativa do INSS, quando ela elenca os documentos, ela diz assim, e outros. Então você pode ter outros documentos, né? Por exemplo, certidão de casamento religioso, batismo, quaisquer documentos que lá venham registrando a profissão de agricultor já serve como indícios de provas materiais. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreve aí no canal e vamos levar essa informação, esse projeto a um número cada vez maior de pessoas. Até o nosso breve encontro.